Quando saí do Parlamento, há 11 anos, para a minha vida privada, eu podia ter pedido essa subvenção. Se calhar, por contas por baixo, teria recebido 300 mil euros. Sabe quanto é que recebi? Zero. Mas acha... Zero. Agora vai-me ouvir. Pois. Zero. Porquê? Porque enquanto eu tiver cérebro para trabalhar e mãos para trabalhar, eu continuarei a fazê-lo. Foi isso que eu fiz durante 11 anos. Fui à minha vida. Posso responder-lhe agora? Fui investir no meu pequeno concelho, que é um dos territórios mais pobres do nosso país. Fui dar aulas. Fui à minha vida. E agora senti este apelo e esta convicção que posso servir o meu país. Posso responder? É por isso que aqui estou. Okay. Dr. António José Seguro, vamos lá ver se nos entendemos, que eu acho que isto é uma coisa importante. Eu já apresentei, e o Chega também, várias propostas para criminalizar o enriquecimento ilícito chumbadas pelo seu partido. Não estão de acordo porque querem uma proposta que basicamente não resolva nada, que ponha só uma espécie de falsidade documental sobre os crimes, em vez de ser o aumento do património. Essa é a verdade. Mas vamos lá ver se nos entendemos nisto. Acha bem que Armando Vara esteja a receber 2 pensões vitalícias do Estado? Acha que isto faz sentido algum? Um homem que nos roubou estar a receber pensões... Desculpe lá, agora tem que ouvir também. Acha que faz sentido que José Sócrates esteja a receber pensões... Eu sei que disse que estava junto com ele e que estavam unidos com ele e que caminhavam juntos. Sim, sim, honro-me muito de todo o passado de José Sócrates e do Partido Socialista. É tão ridículo. Mas já lá vamos. Ora, o Dr. António José Seguro não pode fugir a esta questão. Se nós quisermos acabar com as subvenções vitalícias àqueles que as estão a receber, como Armando Vara, que não parece fazer sentido nenhum num país em que pessoas a receber 300 euros, haja alguns que são verdadeiros ladrões a receber 3 mil, e 4 mil e 5 mil. Ora, para isso temos que mudar a Constituição para permitir esta retroatividade. Sabe isso? Eu também sei. E, portanto, é preciso mudar a Constituição. Como sabe, não finja que está a olhar para mim como se fosse a primeira vez que lhe estamos a falar deste assunto. Como sabe, para mudar algumas... Não é mesmo a primeira vez que estamos a falar deste assunto. Como sabe que para mudar nomeações para os altos cargos do Estado, e acho que também defende isso, porque já ouvi falar sobre isso, devemos despartidarizar a administração pública, a justiça, a banca, etc. Então temos que mudar a Constituição, porque algumas destas nomeações estão na Constituição. E, portanto, não me diga, não nos faça de parvos, que é isso que eu acho que não é correto. Dizer que quer fazer estas coisas, mas não quer mudar a Constituição. Eu percebo que para agradar aos seus amigos de esquerda tem que dizer que não quer mexer na Constituição. Mas responda-me pelo menos a isto. Para mudar isto, as nomeações no aparelho do Estado e as nomeações partidarizadas. E para concluir, é preciso ou não assunto, mudar a Constituição? De é isso que eu lhe pergunto, se é preciso ou não. Em primeiro lugar, eu considero que não é necessário nós fazermos uma revisão da Constituição. E que os assuntos fundamentais do país não se resolvem, não é porque seja necessário resolver a Constituição, porque ela não é aplicada e não é executada. A começar pela saúde. A começar pela saúde. Isso é outra coisa. Segundo, em relação às nomeações, quero dizer-lhe com muita clareza, comigo não há nomeações partidárias. Então temos que acabar com isso. Quero lhe dizer, com muita clareza, eu não preciso de rever a Constituição. Mas é preciso. Aliás, serei muito transparente nas minhas nomeações, a começar na minha Casa Civil. Mas, António José, muito transparente para os outros, porque não basta a sua casa. E sabe porque é que serei transparente? Porque a transparência é um fator de credibilidade das instituições e da nossa democracia que eu quero defender. Com certeza. Mas está a ver, não consegue comprometer-se com nada. Acabei de me comprometer. Dr. António José Seguro, desculpe lá, eu fiz 2 perguntas muito concretas. Está ou não de acordo que é preciso mudar as nomeações, no caso, da banca, da justiça, etc. Como sabe, porque sabe... Então, para terminarmos, o Banco Central, as nomeações na justiça, acha que faz sentido? André Ventura, por aí... Não, mas acha que faz sentido que o Primeiro-Ministro indique um procurador que o vai investigar a ele? Mas qual é a sua solução alternativa? A solução alternativa é mudarmos a Constituição para garantir que estas entidades terão mais capacidade de decisão por si próprias. Mas mudar em que sentido? E não deixarem de ser influenciadas pelo Parlamento e pelos partidos. Qual é a norma André Ventura, concreta? António José Seguro... É preciso que eu lhe diga as normas todas. Não quero que me diga o artigo. Quero que me diga qual é... Eu vou-lhe dar exemplos, então. Eu dou-lhe exemplos. Nomeações para o Tribunal Constitucional. Não deviam ser os partidos a Vamos ao Procurador. Meus senhores, uma pergunta muito concreta, precisamente sobre o Procurador. O Procurador-Geral da República é proposto pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Acha certo? Portanto, ele é nomeado pelo Presidente da República. Correto? Acho correto. Acha correto? E eu quero lhe perguntar qual é a solução alternativa. Olha, são 2 soluções alternativas. Nunca devia ser, e já temos um exemplo na nossa história, do que é que acontece quando um Primeiro-Ministro indica um Procurador. Tivemos o caso, que conhece bem, do José Sócrates. Qual é a solução alternativa? Eu vou-lhe dar a solução alternativa. Que nomeou um Procurador ou indicou um Procurador para o proteger. Qual é a solução alternativa? A solução alternativa é a capacidade da Justiça ter mais autodeterminação. Qual é a alternativa para a nomeação do Procurador-Geral da República? Podia ser, por exemplo, dentro da Corporação do Ministério Público, ser escolhido por eles. Uma corporação. Por exemplo. Olha, eu preferia do que ser os políticos a decidir. Eu preferia do que ser os políticos a decidir. E vou-lhe dar outro exemplo. O Tribunal Constitucional. Sabe porquê é que estamos como estamos? Se calhar porque os partidos nos últimos 50
90 anos, fizeram das instituições em Portugal bar aberto, que foi a pôr lá os amigos todos e o seu partido também, e enquanto lá estava também, a distribuir a sua malta toda pela administração pública e pela administração do Estado. É isso que é errado e é isso. Não vou deixar esta questão. Para equilibrar o tempo, vou deixar precisamente esta para questão. terminar. Pergunto-lhe, uma nomeação corporativa do Procurador-Geral da República, a quem é que ele responde? A quem é que responde? Responde se calhar mais facilmente do que ao Governo. Ao Governo é que não deve responder. Está a ver a sua impreparação, para Presidente da República? Desculpe, eu acho que é o contrário. Responder ao Primeiro-Ministro é que não deve ser. Não, ele não responde ao Primeiro-Ministro. Responder ao Primeiro-Ministro é que não deve ser. Responder a políticos é que não deve ser. O Ministério Público tem a sua estrutura e o Procurador-Geral da República, sempre que o Presidente da República o convocar, naturalmente que ele deve dar explicações, não sobre processos em concreto, isso era o que mais faltava, mas sobre o funcionamento da Justiça. E eu farei isso logo, nos primeiros dias, se tomar posse como Presidente da República, se merecer a confiança. Já ficou Sabe claro. porquê? Porque quer verdadeiramente mudar a Justiça do nosso país. Não, está enganado. Está enganado. E ainda é tudo igual. Sabe uma coisa, Dr. André Ventura? Ainda o verei a fazer declarações a dizer enganei-me naquele debate. Peço desculpa, o Presidente está a fazer as coisas que disse. Mas também digo uma coisa, prefiro enganar-me e abanar o país do que deixar tudo na mesma como deixou António José. Que é um tema também que vos divide e no qual têm convicções muito fortes. A saúde é um dos principais pilares do Estado Social e, apesar de ter o maior orçamento, debate-se, como sabemos, com falta de médicos no SNS, com urgências encerradas, com pessoas em listas de espera, André Ventura. O senhor diz que obrigaria o Governo, a expressão é sua, a ter um plano concreto para resolver estes problemas. Enquanto Presidente, que meios e que condições é que tem ao seu dispor para impor a sua vontade ao Governo? Eu acho que o primeiro meio que tem que ser usado, é por isso que é o chefe de Estado, é o chefe, é o mais alto magistrado da nação e deve primeiro sinalizar que o rumo que está a seguir está a ser errado. Quando o Partido Socialista, o partido que apoia o meu adversário, acabou a governação, nós tínhamos 1.300.000 pessoas sem médico de família. Tínhamos, no primeiro semestre de 2024, portanto, quando sai António Costa, 206.000 pessoas à espera de cirurgia e tínhamos falta de medicamentos em 94% dos hospitais. 94% dos hospitais. Isto é o legado do partido que apoia o meu adversário e que deixou na governação na matéria de saúde. Pergunto-me como é que é possível sequer acreditarmos que António José Seguro vai fazer alguma exigência em matéria de saúde, porque o Governo vai-lhe sempre responder: António José Seguro, tenha vergonha na cara, quer dizer, o seu partido deixou isto como deixou, os seus amigos deixaram isto como deixaram, não pode falar de saúde. É diferente. Porque eu tenho sido, desde o início, não só como líder partidário, como depois líder da oposição, exigente do Governo nesta matéria. Dizendo isto, o Governo tem toda a legitimidade para apresentar planos, é eleito para isso. O Governo já apresentou um plano de emergência, que era em 60 dias. 55% das coisas ficaram por cumprir. 2 anos depois. O Governo disse que, ao menos em 2 coisas fundamentais, ia fazer diferente do que o partido que apoia o meu adversário. Que era médico de família, haver médico de família para todos. Estamos com 1.700.000 pessoas sem médico de família. 1.700.000 pessoas. Sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. É o resultado PS e PSD, nomeadamente, em terem permitido que a imigração se tenha descontrolado e entrado toda a gente sem qualquer controle. Dois. Acho que se nós não formos exigentes com o Governo nesta matéria, nós não vamos conseguir fazer nenhuma mudança. E eu vou-lhe dar só um exemplo do que um Presidente pode fazer e que eu faria. Eu nunca aceitaria nenhuma medida do Governo, nenhuma promulgação de lei, que, em vez de resolver estes problemas que acabei de enunciar, foi criar a direção executiva do SNS. Eu percebo que PS e PSD queiram sempre pôr mais jobs, mais boys nos jobs. Mas a direção executiva do SNS é uma inutilidade. É uma inutilidade, não serve para nada. É um exemplo de como o Presidente da República pode dizer: meus senhores, nós temos que fazer melhor na saúde, não é desbaratar mais dinheiro na saúde. Acho que António José Seguro não tem legitimidade para falar sobre isso. Ou seja, o poder da palavra. O poder da palavra, mas também da exigência de responsabilidade. Portanto, um plano concreto à Ministra da Saúde. Não é? O que o senhor quer. António José Seguro tem falado num pacto para a saúde entre os partidos. E o que lhe pergunto é o que é que um pacto entre os partidos para esta área muda concretamente na vida de quem hoje não tem um médico de família, de quem encontra urgências fechadas ou está há meses numa lista de espera? Bem, em primeiro lugar, eu quero clarificar que eu não represento aqui ninguém, nem nenhum partido, a não ser eu próprio. Isto é uma eleição presidencial e eu concorro para ser Presidente da República de todos os portugueses. Eu percebo
que o Dr. André Ventura, como líder partidário, esteja a fazer desta campanha eleitoral uma eleição das primárias à direita, daquilo que entende ou que possa concorrer com o Primeiro-Ministro. Mas quero lhe dizer, já lhe disse isso no nosso primeiro debate, o senhor está na eleição errada. Isto não é um debate parlamentar. Quem tem o poder executivo em Portugal, é o Governo, não é o Presidente da República. Portanto, não misture. Segundo lugar, eu há 11 anos que estou na minha vida privada e voltei agora. Segunda questão, que tem a ver com o que é que o Pacto da Saúde muda na vida destas pessoas? É muito simples. Enquanto o doutor André Ventura fala num plano que vai exigir ao Governo um plano concreto, quer dizer, o Governo, o que é que vai responder ao doutor André Ventura? Coisa diferente é um Presidente da República exigir aos partidos políticos todos, incluindo o Governo, uma solução de compromisso que seja duradoura. Por exemplo? Porquê? Porque nós temos, volto a insistir nisso, nós temos governos com um período de governação muito curta. Depois vem um governo, muda o que o governo anterior fez. Depois diz que a culpa é do interior. Esta cultura de passa-culpas, que aliás também já aqui assistimos. Nós temos que acabar com esta cultura. Dê um exemplo de um compromisso que fosse possível, que fosse viável. Bem, um deles tem a ver com as carreiras do... Hoje vamos mergulhar num momento que pode muito bem definir a próxima década da política portuguesa. O frente a frente da segunda volta presidencial entre António José Seguro e André Ventura. Um cenário que o país, não via há 40 anos. A nossa base de trabalho é a transcrição completa dos 75 minutos daquele debate televisivo. E a nossa missão aqui é dissecar tudo, ir além dos soundbites e perceber o choque de estratégias. E o mais curioso é que o tom do debate foi definido logo no primeiro segundo. Foi recuperada uma frase de Freitas do Amaral, o protagonista da última segunda volta, que dizia que na primeira volta escolhe-se e na segunda elimina-se. Ora, isto não é um pormenor. Significa que ambos os candidatos entraram em campo não para conquistar, mas para desqualificar o adversário. A estratégia era mesmo de demolição. É um enquadramento brutal. E a primeira grande linha de clivagem foi na própria definição desta eleição. António José Seguro apresentou-se claramente como o candidato da moderação, o unificador, usou expressões como presidente de todos os portugueses e que a sua missão seria cuidar do nosso chão comum. Exato. A mensagem dele é toda construída em torno de estabilidade, de previsibilidade. Ele quer ser visto como uma âncora. Quando foi confrontado, por exemplo, por não usar a palavra socialista, a resposta dele foi muito, muito calculada. Sim, eu reparei nisso. Ele disse que os seus valores são conhecidos, mas que naquele momento se dirigia a todos os portugueses. A estratégia é essa, construir uma tenda larga onde cabem todos os que temem a instabilidade. E essa ideia da tenda larga ficou muito clara quando ele mencionou os apoios que recebeu de vários quadrantes, sim. Exato. Incluindo figuras de peso da direita. Ele estava a tentar passar a imagem de uma espécie de frente democrática. Precisamente, contra o caos. Ele posiciona-se não como um candidato de um partido, mas como o guardião das instituições. O argumento implícito é que, perante uma força de ruptura, só ele pode garantir que o sistema não entre em colapso. O que é fascinante, porque essa força de ruptura é exatamente o papel que André Ventura abraçou com unhas e dentes. Ele pegou nesses apoios da Seguro e virou o argumento completamente ao contrário. Completamente. Disse que essas pessoas não votam por Seguro, mas contra ele. E essa é a genialidade da tática de comunicação dele. Ele transforma o que seria uma fraqueza óbvia, quer dizer, a falta de apoio de figuras do seu próprio espaço político, na sua maior força. Precisamente, ele usa isso como prova da sua tese central. Vejam, o sistema está todo unido contra mim porque eu sou o único que os ameaça. Ele enquadra a eleição não como esquerda contra a direita, mas como elites contra o povo. E para martelar essa ideia, foi buscar ao arquivo citações antigas de Cavaco Silva e Mário Soares que descreviam o Seguro como inseguro ou sem capacidade de liderança. Essa tática de usar os heróis do passado do adversário contra ele não é um golpe um pouco baixo? Bem, pode ser, mas é eficaz se o objetivo for semear a dúvida. A intenção não é convencer ninguém de que Cavaco ou Soares votariam nele. É reforçar a ideia de que os apoios atuais a Seguro são de pura conveniência. Um casamento de interesse para manter o poder. No fundo, o que ele está a atacar desde o primeiro minuto é a credibilidade das elites e, por extensão, a confiança nas próprias instituições. E essa desconfiança no sistema leva-nos diretamente àquela que foi, para mim, a grande clivagem do debate.
o que é, afinal, ser Presidente da República em Portugal? Sem dúvida, porque as duas visões não podiam ser mais diferentes. De um lado, Ventura defende o que podemos chamar de um presidente-ator, alguém que não se limita a arbitrar, mas que intervém diretamente, que, nas palavras dele, é capaz de conduzir o governo. Ele deu um exemplo muito concreto, não foi? Quando lhe perguntaram o que faria se a Ministra da Saúde não estivesse a cumprir. A resposta foi direta. Chamaria ao governo, faria pressão pública e não escolheria dissolver o Parlamento. Recusou ser uma espécie de rainha de Inglaterra. Exato. Ele quer testar os limites do poder presidencial, usar a sua legitimidade popular, o voto direito, como uma arma para pressionar o governo. Mas, espera, isto não é perigosamente perto de uma crise institucional? Onde é que fica a separação de poderes se o Presidente começa a conduzir o governo? Essa é a questão de fundo, não é? Na visão dele, a crise já existe. É uma crise de resultados e de confiança. E a solução não é manter as convenções, mas sim esticar as fronteiras do que um presidente pode fazer para forçar o sistema a responder. É uma visão de confronto. Que contrasta totalmente com a de Seguro. Ele prometeu ser um guardião institucional, Leal à Constituição. exatamente leal à Constituição, que coopera com o governo. A abordagem dele é mais subtil. Usar as reuniões semanais para exigir resultados e fazer uma política de factos em vez de uma política de ruído. E prometeu retomar as presidências abertas de Mário Soares, o que é uma forma de estar no terreno e colocar o dedo na ferida, como ele disse, mas sem criar atritos institucionais diretos. Repara, são duas respostas à mesma desconfiança popular de que falávamos. Ventura diz que a desconfiança se resolve com um presidente mais forte. Seguro diz que se resolve reforçando a previsibilidade. Ok, mas vamos trazer isto para o terreno. Como é que estas duas visões se traduzem em políticas concretas? Comecemos pela saúde. Um tema onde ambos concordaram no diagnóstico. O sistema está a falhar. Sim, mas as soluções propostas são o espelho das suas filosofias. Seguro propõe um pacto para a saúde entre todos os partidos. É a sua visão de diálogo e consenso em ação. Quer encontrar soluções duradouras, valorizar carreiras, melhorar a gestão. Deu até um exemplo muito prático. Sim, o das camas do hospital. Exato, o libertar as 2.850 camas ocupadas por doentes com alta, mas sem resposta social. Uma abordagem muito focada na gestão, no consenso. Já Ventura criticou isto como sendo apenas generalidades. Claro, porque a abordagem dele é de ruptura. Ele não quer um pacto, quer uma mudança estrutural na lei de bases da saúde. A proposta dele é que, se o tempo máximo de espera for ultrapassado no SNS, o utente possa automaticamente recorrer ao privado, ao social. É introduzir competição forçada no sistema, E ainda acrescentou a extinção da direção executiva do SNS. que chamou de inutilidade. São mesmo dois mundos. E vimos o mesmo choque nas leis laborais. Seguro foi taxativo. Se a proposta do governo chegasse a Belém como estava, Vetaria. politicamente. Sim. Criticou a precariedade, o banco de horas, a posição clássica da concertação social. E o que é curioso é que Ventura, no essencial, concorda com a crítica. Também ele diz que a proposta do governo era um bar aberto de despedimentos e que o mercado não pode ser selvagem. Mas em vez de deixar o ponto assentar, usa-o imediatamente como uma arma, Como assim? atacando o passado Seguro. Ele vira-se e diz que nos governos socialistas em que Seguro participou, a diferença salarial entre homens e mulheres até aumentou. É uma tática clássica dele. Concordar com a crítica ao problema para depois deslegitimar o adversário como tendo sido parte desse mesmo problema. É uma batalha pela narrativa de quem é o verdadeiro defensor dos trabalhadores. Exatamente. E essa batalha pela narrativa atingiu o ponto máximo da discussão sobre a revisão da Constituição. Seguro defende que não é preciso mexer, não é? Argumenta que o combate à corrupção, por exemplo, pode ser feito com as leis atuais, de bens sem justificação. Ele insiste muito em evitar o que considera ser o perigo da inversão do ónus da prova. Pode explicar isso de forma simples. O que é exatamente a inversão do ónus da prova? E por que é tão polémico? Claro. Basicamente, num Estado de Direito, presume-se que és inocente até prova em contrário. É o Estado que tem de provar a tua culpa. A inversão seria o contrário. Seria o cidadão a ter de provar que a sua riqueza foi obtida de forma lícita. O argumento de Seguro e de muitos juristas é que isso viola um princípio fundamental da nossa justiça. Percebido. E Ventura, claro, está no polo oposto.
Completamente. Para ele, a revisão constitucional é a mãe de todas as batalhas. Argumenta que é a única forma de acabar com as subvenções vitalícias e de finalmente criminalizar o enriquecimento ilícito, porque, segundo ele, o Tribunal Constitucional chumba sempre as leis atuais com base na Constituição como ela está. Ele quer mudar as regras do jogo. E aqui voltamos ao nosso tema central, não é? A confiança. É o espelho perfeito disso. A discussão sobre a Constituição é, na verdade, uma discussão sobre a confiança no sistema. Ventura argumenta que as regras atuais estão viciadas e foram desenhadas para proteger as elites. Seguro defende que as regras são boas e que o problema não está no sistema, mas na falta de responsabilidade política. São dois diagnósticos radicalmente diferentes para a mesma doença. Falamos de saúde, trabalho, justiça, mas o tema que talvez tenha gerado mais faísca e tenha refletido de forma mais crua as tensões do país foi a imigração. Sem dúvida. Aí as visões são diametralmente opostas. Seguro parte de um ponto de vista pragmático, económico, reconheceu que a economia parava sem os imigrantes. Deu o exemplo da agricultura. Exato. A visão dele é de imigração como solução. Regular, controlar, sim, mas com foco no acolhimento, na integração, porque precisamos deles para combater o envelhecimento. Mas também disse que era preciso criar condições para fixar os jovens portugueses. Sim, ele tenta equilibrar os dois pratos da balança. Já Ventura enquadra a imigração como um problema ou como um sintoma de um problema maior. De que forma? Ele liga a necessidade de mão de obra imigrante aos salários miseráveis que são pagos aos portugueses e a uma cultura de subsídios. O argumento dele é que, se os salários fossem mais altos, os portugueses ocupariam esses postos de trabalho. A partir daí ele levanta as questões de substituição populacional e da pressão sobre os serviços públicos. A proposta mais dura foi que o acesso a apoios sociais só deveria acontecer após 5 anos de descontos. E o confronto tornou-se claríssimo naquela questão hipotética sobre uma regularização extraordinária de imigrantes, como a que foi anunciada em Espanha. Foi um momento de verdade. Para Seguro, a resposta foi, mais uma vez, pragmática. É uma necessidade económica. Para Ventura, a resposta foi um não rotundo. Ele afirmou que um presidente teria o dever de votar uma medida dessas para não agravar a pressão sobre creches, escolas, habitação. Repara, para um é uma questão de gestão da economia, para o outro é uma questão de identidade. São duas lentes completamente diferentes. Olhando para o debate como um todo, a escolha que foi apresentada ao país parece incrivelmente clara. Claríssima. De um lado, António José Seguro a prometer estabilidade, diálogo, consensos. É a promessa de que é possível reformar o país dentro das regras que já temos. A via da continuidade reformista. Exatamente. Do outro lado, André Ventura a prometer ruptura, confronto. A promessa dele é que as regras e as instituições atuais são o problema. E que só abanando o sistema que se podem resolver os problemas. É a via da descontinuidade. No fundo, o que o debate revelou foram duas teorias sobre a mudança em Portugal. A questão que fica é se os problemas profundos do país se resolvem com mais cooperação ou se o próprio sistema de compromissos se tornou parte do problema. O que me leva a uma reflexão final que fica a pairar e que foi o fio condutor da nossa conversa. Ambos os candidatos falaram exaustivamente sobre corrupção e justiça, temas que estão no topo das preocupações das pessoas. Mas as soluções que apresentaram partem de premissas opostas. Um acredita que o quadro legal que temos é suficiente, que o que falta é vontade política. E o outro acredita que esse mesmo quadro é o principal obstáculo, que está desenhado para falhar. Exato. E quando as soluções propostas para um dos maiores problemas que as pessoas sentem são tão radicalmente divergentes, a pergunta que fica, para lá de quem ganha ou perde, é esta. O que é que isto nos diz sobre o estado da confiança no contrato social que nos une como país?